abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é a nossa lição de número 5, né? E o nosso título é Predições de Juízo e Glória, né? E o nosso texto-aula, o texto do dia, diz assim: E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías capítulo 4, versículo 6. Aqui, meus irmãos, nós vemos, né, que Deus já estava falando que apesar do seu juízo, apesar de tudo aquilo que ele viria, né, para poder ter mesmo, entrar com justiça no povo, aqueles que aderissem ou aqueles que viessem ao arrependimento, com certeza, né, ele daria, né, um escape, como nós vemos. Então aqui nós vemos predições de juízo e glória, é exatamente isso, juízo e glória, ou seja, primeiro vem o juízo de Deus, para que o povo possa entender, para que o povo possa reconhecer, e depois o Senhor manifesta a sua glória em forma de bênção, né, em forma de conforto. E a nossa síntese, que poderia ser a nossa verdade prática, após o juízo divino avassalador, se estabelecerá um período de muita justiça, glória e beleza, em que o renovo do Senhor Cristo promoverá um período de bênçãos, proteção e prosperidade. Alguns dizem, meus irmãos, que essa passagem ela é apocalíptica, né? Alguns dizem que essa passagem é apocalíptica, que isso vai acontecer, né, quando Jesus ele descer no Monte das Oliveiras, quando os judeus clamarem, né, que todas as nações estiverem viradas para elas, como nós vemos, estudamos já uma das lições passadas, a revista, antes dessa revista de Romanos, revista de escatologia. Então, quando os judeus estivessem ali, né, em apuros, eles fossem clamar, Jesus viria, né, e daria o escape a eles. E alguns dizem que esse texto aqui, ele tem ele é baseado nessa profecia, né? E a nossa interação, né? Nossa interação não, eu vou pular aqui para nós ganharmos tempos. Eu vou ler logo o texto bíblico. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel, né? Então, aqueles que escapassem, como aqui o Isaías está falando aqui, aqueles que escapassem de Israel, né, eles contariam o famoso aqui, excelente e formoso para os que escaparem de Israel, ou seja, aqueles que escaparem de Israel, que escapassem, né, daquele sistema, Deus ele renovaria, né, o seu particular para com eles, né? E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Ou seja, aquelas pessoas que ficarem vivas. Aqui já está, nós podemos relatar até a questão do povo, né, que foi invadido, as terras que foram invadidas. E também, como nós vemos, né, na grande tribulação, como nós falamos, quando todas as nações estiverem viradas para eles, aqueles que estiverem inscritos e que ficarem vivos. Poderia ser até mesmo uma semelhança, né? Ou seja, o que nós podemos entender, aqueles que permanecessem em Jerusalém, mas que permanecessem vivos diante de Deus. E quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com um espírito de justiça e com um espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, aqueles que nós estamos vendo aqui, que estivessem, né, da glória de Deus, que estivessem fazendo um bom uso daquilo que Deus estava proporcionando para buscá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo, estaria debaixo da proteção de Deus. Porque nós vemos que o juízo ele veio para todos, né? Naqueles dias a cidade foi invadida. Mas eu creio que muitos ali tiveram uma porta de escape, né? Porque Deus assim o fez. E mesmo que de repente fossem levados cativos, continuaria confiando em Deus e continuaria na proteção de Deus, e Deus o abençoaria poderosamente. Porque às vezes a gente acha que as nossas bênçãos é uma coisa que a gente tem até na nossa vida nos dias de hoje, corriqueira, e até muitos falam que acham que bênção é somente olhar para as coisas dessa vida, bens materiais, né? Mas não é.
às vezes, Deus estava proporcionando até um lugar muito melhor para eles, que seria naquele momento o seio de Abraão, que depois seria a glória de Deus. Como nós vemos até em Hebreus, os heróis da fé, que eles deixaram muitas coisas para alcançar algo melhor. Então aqui no versículo 6, esse texto bíblico é no Isaías capítulo 4, mas aqui no versículo 6, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Esse aqui foi o nosso texto áureo. E aquilo que nós falamos, Deus, ele protege aqueles que o servem, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que verdadeiramente têm um compromisso com ele mediante a crise. Nós temos a crise do nosso país, né, meus irmãos? Nós temos que ser fiéis a Deus. Mesmo que de repente possa atingir a nossa vida, possa atingir alguma área da nossa vida, com certeza a nossa área financeira, mas Deus não deixa ninguém prostrado. Deus sempre dá um escape. Então aqui ele estava querendo dizer que meio à crise, naquele momento, Deus viria como um refúgio, Deus seria um tabernáculo. E como nós vemos que, como eu disse no começo, é que apocalíptico, alguns dizem essa passagem, que fala que naquele grande dia, que Deus vai, né, dar uma cobertura para Israel, que todas as nações, e eles vão reconhecer Jesus, e vão falar, ei, que foi aquele que nós transpassamos, né? Então, o que nós percebemos é que quando nós reconhecemos a presença de Deus, automaticamente, e buscamos e reverenciamos, automaticamente Deus protege e Deus nos guarda. E por isso que se manifesta a glória de Deus na nossa vida. Mesmo que venha juízo para alguns, ou até mesmo para nós, Deus sempre nos ajuda, nos dá a oportunidade de um escape, Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos, né, estar diante da sua presença e sendo protegido por ela. E aqui na introdução, nessa lição, você verá que o profeta mostra que apesar de Deus ter de executar juízo contra o seu povo, como consequência das escolhas erradas feitas por eles, o que prevalece é seu imenso amor, misericórdia e cuidado para com eles, demonstrado no envio do Messias. Isaías deixa claro que o Deus executor de juízo age com justiça e equidade, mas que jamais deixará seu povo entregue ao sofrimento, demonstrando assim a grandeza dele, purificando, salvando e curando seu povo e ainda lhes prometendo que seriam muito abençoados. Então Deus, apesar do juízo que Deus entrou naquela nação, apesar que Deus entrou com providência, né, naquelas duas nações, Deus, mesmo assim, ainda daria a oportunidade, né, para que eles pudessem reconhecer o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus, né, de Deus enviando Jesus, mas mesmo assim nós vemos que eles rejeitaram, e que algum Apocalipse fala que lá na frente eles vão considerar. Mas o que nós vemos aqui, que Deus entra com juízo muitas vezes na nossa vida, para que nós possamos saber quem é Deus. Às vezes nós ficamos assim, meio fracos, meio, né, e não sabemos muitas vezes o que nós queremos, ficamos meio que em cima do muro, meio morno, mas aí Deus entra com juízo em alguma área da nossa vida para que a gente venha realmente buscar com mais seriedade, com mais desejo, com mais vontade. E essa foi a oportunidade que eles tiveram, porque eles tinham feito muitas escolhas erradas. Mas Deus, com tudo isso, ainda envia, né? Ainda disse que teria, o profeta Isaías profetiza, que viria o Jesus, né? Ele profetiza Jesus, que viria para poder nos ajudar, né, a nos regenerarmos dos nossos pecados. Ou seja, ele viria perdoar os nossos pecados, morreria por nós na cruz do Calvário, para que nossos pecados fossem perdoados, né? O tópico 1 aqui, o juízo de Deus, as causas do juízo de Deus. Eu vou ler aqui a última parte. Tudo isso característica do afastamento sistemático do amor e do cuidado de Deus, dando as costas a ele e na prática querendo afirmar que não precisariam dele, nem de suas ordenanças para organizarem as suas vidas. Então aqui nós vemos que o povo aqui tinha rejeitado o juízo de Deus, as ordenanças que Deus estava dando para eles. Aquilo que Deus estava mandando eles fazer, como nós já estudamos, né, tirar todos os altares, né, ter um Deus só. O que eles estavam fazendo? Eles tinham rejeitado. E aqui, eles queriam, né, eles achavam que não precisariam organizar as suas vidas, que as suas vidas estavam organizadas, estabilizadas, e estava tudo certo, tudo bem, porque muitos hoje se cegam pelo fato de ter prosperidade, acha que Deus, que está tudo bem, que está tudo certo, porque se prega muito hoje a teologia da prosperidade, então as pessoas pensam, se eu estou doente, eu estou amaldiçoado, mas se eu estou com muita saúde, então eu estou muito abençoado, né?
Então o que nós temos que entender é o seguinte: isso não é medida para nós dizermos se nós estamos ou não estamos na presença de Deus. Então aqui eles achavam que nós falamos já pelo fato de eles estarem muito bem de vida, eles achavam que não precisavam, que estava tudo organizado, que estava tudo bem. Isso é um perigo que nós temos nos dias de hoje. E na parte 2 aqui, como um Deus bom pode agir com juízo. Existem pessoas que não compreendem como um Deus de amor pode agir em juízo. Alegam que as duas coisas são estratégicas e preferem achar que ele é complacente com situações que ferem sua santidade, como no caso do povo de Judá e Jerusalém. Mas a verdade é que o juízo de Deus se manifesta sempre que se viola o princípio de justiça estabelecido por ele. Só até aqui, irmãos. Então, o que nós vemos aqui? Deus é amor, mas é justiça também, né? Tem até um hino que diz. Mas nós vemos que é isso mesmo. Deus é amor, mas quando é para entrar com justiça, com juízo, ele entra. Por quê? Porque ele, se é amor, ele continua sendo amor quando nós estamos dentro da sua palavra. Hoje nós temos a palavra, mas naqueles dias eles tinham a lei, eles tinham os mandamentos. Então hoje nós temos a palavra, e se nós estivermos enquadrados dentro daquilo que Deus quer de nós, nós passamos por dificuldades também, mas não vem com juízo. E mesmo aqueles que muitas vezes transgridem, que violam a lei de Deus, Deus entra com juízo para que eles possam, reconhecer aonde erraram, aonde pecaram, e é exatamente aqui que Deus estava querendo mostrar para esse povo. Deus estava entrando com juízo para que eles pudessem entender aonde eles tinham errado. Mesmo que eles estivessem cegos, mesmo que eles não quisessem saber, estivessem ignorando aquilo que Deus estava falando, Deus disse que viria com juízo para aquela nação. Mas, se todos aceitassem, se manifestaria a glória de Deus. E aqui na última parte, aqui, e ao praticarem a justiça de uns para com os outros, oprimindo e explorando as pobres e as viúvas, os pobres, os órfãos e as viúvas. Então, meus irmãos, mesmo com todo esse juízo, mesmo com tudo isso que Deus entrou com providência, como até nós falamos nas outras aulas, eles não pararam de explorar os órfãos e as viúvas. Eles não pararam, eles continuaram ignorando aquilo que Deus tinha mandado, que estava até na lei, acerca da questão da viúva e a questão do órfão. Mas mesmo assim, eles estavam ignorando. E na parte 3 aqui, a justiça estabelecida com juízo. Atualmente aqui, eu vou ler uma parte aqui. Atualmente a igreja é o povo do Senhor na terra e atua como um arauto de justiça e o inibidor do juízo contra o pecado e todas as formas de injustiça. Por isso ela não deve se omitir dos meios públicos, políticos e da justiça social, mas também não pode compactuar com políticas injustas e corruptas. Então, meus irmãos, é complicado nós até entrarmos nessa questão aqui. Eu estava até comentando nas outras aulas, e alguém veio dizer, nossa, de repente você não teve medo de falar. Mas, irmãos, a lição mesmo diz, está falando aqui que não deveria compactuar em meios políticos. Não que seja errado, de repente, se envolver na política. Mas tem que ver qual a intenção que muitos estão se envolvendo na política. Se é com desejo de abençoar o povo de Deus, de ser, de repente, lá um escape, vamos dizer assim, alguém que possa fazer alguma coisa pela igreja, pela instituição igreja, ou melhor, pela casa do Senhor, porque a instituição igreja tem CNPJ, mas não devemos olhar para isso, devemos olhar para a casa do Senhor. Ou as pessoas deveriam fazer o quê? Se está querendo realmente fazer alguma coisa para Deus, ou se está querendo fazer alguma coisa para si mesmo. Claro que na questão você vai, se elege com a intenção de fazer alguma coisa para Deus, e automaticamente você é abençoado. Mas o que nós vemos é que muitos entram nessa área, e às vezes entra até com boa intenção, mas quando entra lá, o problema é que acaba sendo corrompido. E aqui ele está falando aqui, por isso eles não devem se omitir dos meios públicos e da injustiça social. Ou seja, não deveria se omitir, ou seja, fazer vista grossa acerca de muitas coisas que acontecem na sociedade. Mas, irmãos, infelizmente é isso que está acontecendo. Naqueles dias, da época de Isaías, quando ele começou a profetizar acerca disso, existia. E hoje, meus irmãos, as proporções, posso arriscar sem medo de errar,
que as proporções são muito maiores, a discrepância é muito maior nos dias de hoje. Né? Não estou defendendo A, B ou C, não. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que é uma discrepância no meio dos meios públicos, políticos e da injustiça social, e todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas poucos falam, poucos exigem, poucos querem uma justiça verdadeira para a pessoa que está inserida na sociedade, para a pessoa que faz parte, né, da igreja, ou para a pessoa que de repente está na política, não tem coragem às vezes de falar, de exigir. E o que nós vemos é que muitas vezes as pessoas exigem de várias formas. Mas quando chega na hora, como quem diz, do vamos ver, fala que não fala nada. Mas o que nós não podemos fazer é fazer vista grossa. Achar que é desse jeito mesmo, que está tudo bem. Mas aqui ele está querendo, o comentarista aqui, está falando que não deveria se omitir. E no nosso título é A Injustiça Estabelecida com Juízo. Ou seja, Deus ele vem com justiça e ele já vem com a sentença. Então muitos estão achando que está tudo bem, mas quando Deus vem com a justiça, ele já vem com a sentença daquela questão. Então tomemos cuidado com isso. Vou correr um pouquinho aqui. Aqui no tópico 2, a glória do renovo do Senhor. O renovo do Senhor para Israel. Aqui já está falando de um outro período que Deus iria proporcionar para Israel. Segundo os estudiosos do texto bíblico, ao falar do renovo do Senhor, Isaías está se referindo ao Messias que seria rejeitado pelo povo de Israel, mas aceito ao final de muito aperto. Novamente aqui, a profecia aponta para um contexto imediato, a invasão da Babilônia, para um contexto remoto, o fim dos tempos, quando Israel estará novamente sitiada e será liberta milagrosamente quando reconhecer e aceitar a Cristo como um enviado de Deus, né? E aqui vai falar daquele tempo que nós estávamos falando. Então, Israel tem que passar por tudo isso, né? Quantas vezes Israel já não foi perseguido, irmãos? Quantas vezes nós vemos, né, que teve essas invasões, nós vemos que depois ela teve que pagar tributo, né, para as outras nações, para outro império, principalmente o Império de Roma, que é o mais conhecido, que fala, né, da época quando foi que Jesus nasceu e Jesus morreu. Mas nós temos outros impérios também, Medo-Persa, que fala alguma coisa, Alexandre o Grande, que depois foi construído pelos seus 4 generais. E depois nós vemos que passa os romanos, nós entramos na Idade Média, e nós vemos que os judeus continuavam sendo perseguidos. Nero perseguiu os judeus, Domiciano perseguiu os judeus. Antes de Nero perseguir a cidade, né, nós vemos que depois a cidade foi destruída num pequeno espaço de tempo ali. E depois Domiciano, que perseguiu a igreja na época do apóstolo João, que mandou João para a ilha de Patmos. Os judeus continuando a ser perseguidos, aqueles que eram fiéis a Deus. E Nero coloca a culpa da queima da cidade de Roma nos judeus. E os judeus são perseguidos. Depois lá na frente, os judeus é perseguido de novo. Os cristãos, né, que a gente pode chamar assim, os cristãos são perseguidos. Mas se fosse colocar a nacionalidade judaica, meus irmãos, quando a gente vê na Idade Média a peste bubônica, colocaram a culpa nos judeus. Os judeus eram mortos nas ruas, nas praças, eram caçados os judeus para poder matar. Depois nós vemos, meus irmãos, conhecido de todos, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso é o que falam, fora é o que eles não falam, né? É o que eles não comentam, o que eles não dizem, né? Mas com certeza morreu muito mais do que isso, né? E morreram de forma brutal, de forma cruel. Então, tudo isso os judeus passaram. Até hoje, nós vemos que os judeus são, né, perseguidos. Eles estão ali, Israel está ali, várias nações em volta ali, onde a qualquer momento sempre estão querendo invadir, cometer algum ato terrorista. E nós vemos na Guerra dos 6 Dias, quando os árabes não aceitaram, né, a constituição do Estado de Israel, onde aquelas nações todas se voltaram contra Israel. Israel não tinha nenhuma chance de vencer, mas pela misericórdia de Deus eles foram vencedores. E mesmo com tudo isso, com os livramentos que Deus deu, com as perseguições que eles tiveram, eles não reconhecem ainda Jesus como Messias, como aquele que viria libertar eles do cativeiro, né? Mas o que eles vão reconhecer é como nós falamos. Depois nós vemos na grande tribulação que o anticristo vai querer se assentar dentro do templo, na cadeira de Moisés. Eles não vão aceitar e as nações vão se voltar contra eles.
e vai vir o Messias descendo no Monte das Oliveiras, e aí eles vão ver, esse foi aquele que nós transpassamos, como aquilo que nós já dissemos. Então, eles tiveram que passar por tudo isso, já passaram por situações terríveis, continuam passando, né? E ainda não reconhecem o Messias como Salvador. Só lá na frente, antes do milênio, que eles vão reconhecer Jesus como libertador. E aqui na parte 2, o renovo do Senhor para a igreja. Então aqui, eu vou ler aqui uma parte aqui, dizendo que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então aqui nós vemos, Jesus aqui foi uma passagem, até que ele diz até para a mulher samaritana, mas o que nós queremos dizer? Porque quando nós bebemos dessa água, ela tem que jorrar, limpar a nossa vida, é uma água corrente. Uma água corrente é uma água que limpa. Então nós vemos que essa água tem que estar dentro de nós, né? E não pode ter contaminação. Porque quando fala de água, jorrar na nossa vida, é jorrar e que venha alcançar outras vidas. Ou seja, uma água limpa que se jorra da nossa vida para alcançar outras vidas. Esse deveria ser o renovo da igreja. Até pega até uma parte acerca da revista dos adultos, né, sobre evangelização. Então aqui na parte 3, Cristo provedor de bênçãos para os salvos. Por meio de Cristo, há abundante provisão para todos nós, os salvos através de sua palavra. Ele promete cura para o corpo físico, libertação do pecado e de situações de aflição e angústia, salvação do estado de morte e aproximação de Deus, renovação para a mente no modo de pensar, perdão completo para a culpa, e sobre nós repousa sua glória transformadora, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então, meus irmãos, nossa vida tem que ser assim. Deveria ser inserida dessa forma. Nós deveríamos praticar isso, né? Cristo provedor de bênçãos para os salvos, ou seja, prover. Deus, Cristo já está provendo para nós essas bênçãos, já que nós somos salvos. Mas através disso, tem que repousar a glória tão transformadora em nós. Nós devemos ser o espelho da transformação. Aquele povo, os judeus, deveriam ser o espelho. Eles deveriam ser uma nação modelo para as outras nações. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram, eles renegaram, eles transgrediram tudo aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Então, ao invés de eles serem um espelho, ao invés de eles serem um exemplo, eles acabaram compactuando com os outros deuses das nações vizinhas. Acabavam, como nós falamos, até em umas lições passadas, eles acabavam exportando, né, ou importando seria o termo melhor, mais correto, importando os deuses de fora para eles, ao invés de exportar aquilo que Deus tinha feito para eles, exportar a mensagem a qual eles viviam. E muitos hoje estão exatamente assim, ao invés de exportar aquilo que Deus tem dado em suas mãos, a transformação que Deus tem feito, está importando outros deuses, outras práticas, outras filosofias. Até muitas igrejas estão fazendo isso. Ao invés de exportar, né, aquilo que Deus tinha feito no começo, e muitas coisas que Deus já fez, até mesmo na liturgia do culto, não. Estão importando coisas erradas, né, coisas que parece que não tem diferença entre mundo e igreja. Se você entra dentro da igreja, você não sabe se está dentro de um baile, no salão de festa, né? Você não sabe se é música de crente que está tocando, não sabe se é o tipo de música que é, a batida, se é uma música que vai adorar a Deus, ou se é uma música que vai adorar, né, a carne, que vai rejubilar a sua carne, o seu ser. Não sabe. Por quê? Porque aqui a glória de Deus devia ser transformadora. Mas antes de ela transformar, o que ela está fazendo? Eles não estão deixando transformar. Então aqui, os israelitas naqueles dias não deixaram a glória de Deus transformar. Um certo tempo sim, alguns com certeza também. Mas muitos deixaram isso de lado. Ao invés de ser um modelo, de ser um espelho, de ser um exemplo de bênção, de glória, de aquilo que Deus tem feito, não. Foi um exemplo negativo. Ao invés de ser um exemplo positivo, é um exemplo negativo. É que nem nós nos dias de hoje. Ao invés de nós sermos muitas vezes um exemplo positivo, nós acabamos sendo um exemplo negativo. E às vezes não tem diferença, né? E aqui no tópico 3, a proteção do Senhor. A proteção do Senhor para Israel. O profeta, após o povo se lembrar do cuidado de Deus na travessia do deserto, e afirma que de forma mais gloriosa, ainda a mesma proteção será presente para o povo de Deus.
Obviamente, essas expressões estão em sentido figurado e remetem para um tempo futuro, no reinado messiânico em que Deus protegerá seu povo de forma miraculosa contra todos os inconvenientes, tanto da natureza quanto de seus inimigos. Mas além dessa proteção, fornecerá provisões de calor durante a noite e sombra durante o dia. Ou seja, o povo se sentirá confortável como nunca em outro tempo esteve, pois a plenitude do reino messiânico será de uma glória indescritível. Então, aqui está falando aqui, o autor da revista aqui, ele inseriu isso aqui, ele está querendo dizer, a época já está falando do milênio. Né? O que nós vemos, meus irmãos, até um comentário aqui, muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas, praticam muitas coisas, têm muitas atitudes diante de várias situações, mas mesmo assim Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, ainda protege muitos de nós. Porque Deus, com tudo aquilo que aquele povo estava fazendo, com tudo que Israel tinha transgredido, Judá tinha transgredido, nós vemos que mesmo assim Deus ainda estava protegendo eles da invasão de outras nações, porque as nações já era para ter invadido antes, mas Deus foi dando um tempo. E muitas das vezes Deus dá um tempo para nós, e muitas vezes a gente não quer saber e faz coisa errada. Mas aqui está falando que mediante tudo isso, ainda lá na frente, essa nação, a nação de Israel, ainda viveria um tempo miraculoso, ou seja, no milênio. Né? Que será um tempo onde muitos não conseguem explicar exatamente como vai ser esse milênio. Já li várias questões sobre milênio, né? Mas nunca consegue definir exatamente quem vai entrar nesse milênio, como vai ser o milênio. Muitos, se eu estou falando isso aqui agora, pode vir várias explicações, mas as pessoas não conseguem ser coerentes acerca daquilo, né? Que exatamente que vai ser o milênio. Porque pode falar uma coisa aqui, mas a gente vê em contraste com a Bíblia alguma coisa, vai faltar em alguma outra coisa, alguma outra passagem bíblica que também fala do milênio. Na parte 2 aqui, do tópico 3, a proteção do Senhor para os salvos. Embora as promessas de Deus para Israel quanto ao reino messiânico também se apliquem aos salvos, Jesus afirmou que aqueles que vivessem em seu reino, que se estabelece nos corações, experimentariam antecipadamente as realidades desse reino. Jesus não prometeu uma vida fácil, livre de tribulações. Ele mesmo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porém sua provisão para o seu povo é a companhia, consolo e conforto do seu Espírito Santo, que atua como uma nuvem sobre seu povo, guardando-os do calor escaldante das aflições da vida e do fogo do Espírito, que protege contra a frieza deste mundo. E lhes provê sustento espiritual, resplendor de fogo sobre o povo, e seu Espírito purificador. É uma alusão ao batismo no Espírito Santo com fogo, que se cumpriu no dia de Pentecostes. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui? Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, mas nós, na nossa vida, nós teremos aflições. Aqui Jesus fala numa passagem bíblica, que está na passagem bíblica que ele está falando aqui, no João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Ele não fala que nem Reis fala, eu venci o mundo. Jesus fala, eu venci o mundo e vós também vencereis. Meus irmãos, vós também vencereis, não tem na Bíblia. Ele diz que ele venceu o mundo. E ele venceu o mundo, né? E fala para nós termos bom ânimo acerca das aflições, acerca das situações da vida, porque mesmo quando tudo estiver ao contrário daquilo que nós gostaríamos, mesmo assim Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, né? Porque alguém pode dizer, então, quer dizer que às vezes vai ficar pior, poderia ficar pior, mas não está, porque Deus está protegendo. Não, meus irmãos, porque tudo é um tempo na nossa vida. Porque às vezes Deus permite situações na nossa vida para nós passarmos, para nós adquirirmos experiências, para nós estarmos mais próximos de Deus, para nós, né, buscarmos mais a Deus, né, em súplicas, em orações. Então aqui ele está falando que nós não devemos o quê? Ficar abatidos mediante as aflições do tempo que nós estamos vivendo. Muitos estão aflitos, meus irmãos. O Brasil vive uma crise, o Brasil está vivendo um momento muito difícil, né? Quando nós vemos, muitos estão impacientes, alguns infelizmente estão desempregados, mas Deus está dando escape, está passando por situações. Aqueles que estão desempregados muitas vezes ficam aflitos, né? De repente, nossa Jesus, o que vai acontecer no seu dia de amanhã? Né? De repente eu posso perder meu emprego, né? Mas Deus nos guarda, meus irmãos. Deus está nos guardando, Deus está nos livrando, Deus está nos abençoando.
O homem pode falar muitas coisas, mas a última palavra é de Deus. Se Deus abre a porta, Ele é o único que pode fechar. E muitas vezes nós ficamos aflitos por ver a situação do nosso país, por ver a situação da nossa empresa, por ver a situação da nossa igreja, por ver a situação na sociedade. Mas Deus, Ele cuida de nós. Se Deus não quisesse que essas coisas acontecessem ao nosso redor, não aconteceria. Mas se Deus nos permitiu viver nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, é porque Ele sabe daquilo ao qual nós precisamos. Ele sabe da nossa força, Ele sabe da nossa estrutura. Então, meus irmãos, nós temos que ter bom ânimo mediante as aflições, mesmo que muitas das vezes nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados, e muitas das vezes a gente fica, como repetindo, aflitos mesmo, porque, meu Deus, o que vai acontecer? Fica impaciente. Falando, poxa, tomara que chegue o final do ano logo, tomara que chegue o ano que vem logo, né, que aí eu vou estar mais sossegado financeiramente, já vou ter pagado algumas dívidas, e fica nessa aflição. Isso, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar. Mas o que aqui nós estamos vendo, que nós devemos estar ou confiar na proteção do Senhor. Então, meus irmãos, vamos caminhando aqui para o final. Eu queria só ler esse pense aqui. Apesar da proteção que Jesus dá para as nossas vidas, isso não significa que Ele nos isenta de qualquer situação difícil. Só teremos total transformação e descanso na manifestação plena do reinado futuro de Jesus. Ou seja, meus irmãos, nós só não teremos aflições, doenças, perseguições, situações difíceis, muitas coisas que nos acontecem, né? Muita ansiedade, só quando nós estiver vivendo com Cristo na glória, eternamente, para sempre. Só lá, meus irmãos, nós não vamos ter mais esse sentimento que esses problemas que nos assolam nesta vida. E aqui a conclusão, né, diz assim: Deus deseja para nós, o seu povo escolhido, salvos em Cristo, que vivamos uma vida de plenitude, desfrutando das muitas coisas boas disponíveis em seu reino, estabelecido em nossos corações. Né? Aqui ele está falando da questão espiritual. Nós devemos desfrutar da oportunidade que Deus tem nos dado, de ter o Espírito Santo dentro de nós, e podemos sentir a presença de Deus na nossa vida, o consolo, né, do Espírito Santo, que através de Jesus vem sobre nós, a possibilidade de orar, buscar Deus, falar com Deus, né? Isso nós temos que desfrutar desses momentos, porque quando nós veremos Jesus face a face, glória a Deus, estaremos com Ele eternamente. Mas imagina, meus irmãos, nós, um corpo falho, um corpo fraco, sentindo a presença de um Deus eterno, infinito, que não tem, meus irmãos, que não tem parâmetros para descrever quem é Jesus, a sua glória, o seu resplendor, meus irmãos. A nossa mente não consegue alcançar. Esse Deus Todo-Poderoso, é Ele que se comunica com nós, e nós devemos desfrutar essa comunhão para com Ele. A rejeição dessa oferta gratuita é uma afronta ao seu amor e misericórdia. Por isso vale a pena o esforço para permitir que o Espírito Santo instale em nossos corações o seu reino, trazendo libertação das forças opressoras, do mal e da miséria humana. Então, quando nós rejeitamos, né, essa oportunidade, essa comunhão com Deus, como os judeus rejeitaram, meus irmãos, os judeus rejeitaram e ainda rejeitam muitas oportunidades, né? Então, quando nós rejeitamos isso, meus irmãos, nós estamos violando ou estamos entristecendo, como fala, não entristeçai o Espírito, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, como aqueles homens, né? Alguém vai falar, mas no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo. Não tinha Espírito Santo como atua hoje, né? Nesse mundo ao qual nós vivemos, na nossa época. Mas no Antigo Testamento também nós vemos relato do Espírito Santo atuando. Mas o que nós percebemos, ou como nós temos que entender, é que nós não temos que desprezar as oportunidades ao qual Deus nos dá, como os israelitas desprezaram e como os israelitas desprezam. Então, meus irmãos, desfrutemos, busquemos a Deus e possamos estar, meus irmãos, debaixo da proteção do Senhor e confiando que Ele que nos protege. O homem diz muitas coisas. O homem pode dizer muitas coisas. O seu patrão, o seu gerente pode dizer muitas coisas, né? Ou até pessoas que mais próximas de você na escola, alguma pessoa que tem de repente aquela palavra que pode te entristecer ou que pode te animar. Essa pessoa também pode dizer muitas coisas, mas a última palavra saiba que é de Deus. Então é necessário nós estarmos debaixo da proteção do Senhor. Irmãos, aquele que ainda não se inscreveu no nosso canal, você está convidado a se inscrever. E que Deus, meus irmãos, possa continuar abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.